Queremos agradecer a Deus pela vida do irmão Caio e dos demais organizadores desse evento, que é o segundo que está acontecendo. O ano passado eu estava bem próximo daqui, mas não pude participar. E hoje eu estou aqui agradecendo a Deus, porque Ele tem nos dado a vitória, nos concedeu um ano de paz, e aqui estamos adorando e bendizendo o nome santo do Senhor. E é bom nós estarmos reunidos aqui, um trabalho interdenominacional, onde não está aqui uma placa de uma igreja, mas creio eu, parte dos remidos que vão morar no céu estão aqui. Amém? Glórias a Deus. E é muito importante quando o povo de Deus se reúne para junto louvar, adorar e exaltar o nome santo do Senhor. Não vou me estender aqui, mas quero agradecer a Deus e a vida de cada um de vocês, pois o Senhor tem abençoado a vossa vida. E você pode até dizer, bater no seu peito, eu estou aqui porque eu sou abençoado. Amém? Nós estamos aqui porque somos abençoados. E agora, se você é abençoado, a Bíblia ensina que quem é abençoado, abençoa também. Eu gostaria de convidá-los para erguer as vossas mãos e estender aqui para o púlpito. E você vai abençoar o pastor Adeildo, nosso amigo e irmão, que vai estar pregando a palavra de Deus. Eu creio que ele vai ser um canal de bênção para mim e para você. Então erga a tua mão e abençoe ele, os obreiros aqui também. Maravilhoso Deus e eterno Pai que está nos céus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, diante da tua presença estamos na noite desse dia, agradecidos a ti, por esse privilégio tão rico que o Senhor tem nos dado de estarmos reunidos nesse recinto para glorificar, adorar e exaltar o teu santo nome. Aqui está, Senhor, parte da tua igreja que veio para te adorar e glorificar a ti, Senhor. Queremos pedir que tu continue abençoando a vida de cada um dos que aqui estão. Quero pedir uma bênção toda especial sobre a vida do pastor Adeildo, nosso irmão e amigo, que neste momento vai assumir esse microfone para ministrar a tua santa e gloriosa palavra. Usa ele, ó Pai, como um canal de bênção para a minha vida, para a vida dos obreiros que aqui estão, para a vida da tua igreja que está aqui. Eterno Deus, não permita que nenhum dos que aqui entraram vá embora para a sua casa triste, cabisbaixo, decepcionados, mas que todos possam ser revestidos pelo poder do teu Espírito Santo e que nós possamos ouvir o Senhor falar de uma forma toda especial. Querido Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós abençoamos a vida do pastor Adeildo e pedimos, sê com ele e usa ele nas tuas mãos como tem usado em muitas ocasiões, em nome do Senhor Jesus Cristo. O povo de Deus pode dizer amém. Porque o povo veio ouvir a voz de Deus por intermédio da sua Espírito. Meus amados, a paz do Senhor a todos. Eu quero enaltecer o nome do Senhor por esse prazer, privilégio de estar na cidade de Olímpia, depois de alguns anos passados, para ser o ministrante da palavra de Deus no segundo encontro Olímpia em Chamas. Que Deus possa retribuir a cada vida e que o dia de hoje seja um dia marcante para a nossa história. Nós somos diferentes, precisamos fazer também a diferença. O Brasil precisa da nossa diferença. E se estamos aqui, plena quarta-feira, porque temos um propósito com isto: adorar a Deus na beleza da sua grandeza. Seja dado glórias e louvor ao Senhor. Eu termino o meu trajeto aqui hoje e caminho para Brasília amanhã. E eu quero aproveitar o momento que foi me passado para apresentar a minha mensagem pregada Gideões 2007, 25 anos do Jubileu de Prata. Se você ainda não adquiriu, faça parte desse projeto, 25 anos do Gideões Jubileu de Prata. Se chama, o tema da minha mensagem foi no dia de sábado, Menina Missionária, dia 28 de abril. Aqui o DVD, você precisa ouvir essa pregação, é uma benção. E o meu livro, Julgamento, Vida ou Morte. Você não pode ir para casa sem adquirir esse exemplar. Eu falo aqui algumas coisas boas,
para os nossos dias, para os nossos momentos, algumas novidades para o ministério da igreja, crescimento da igreja. E alguns crentes que têm a língua grande demais, eu falo sobre ele aqui. Então, tudo sobre julgar antecipado está relatado nesse livro. Quando você ler esse livro, nunca mais você vai querer ser juiz de alguém, julgar alguém, condenar alguém. Ao contrário, eu acho que você vai ter misericórdia das pessoas e pedir para Deus abençoá-los. A mensagem pregada no Gideões 2006: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Quem crê, diga amém por isso. Nessa mensagem eu conto todo o meu testemunho, sem corte. 2 horas e 46 minutos de pregação e testemunho. As pessoas adquiriram um tempo atrás alguns DVD com corte, alguns DVDs que não são meu, alguns DVDs que foram pirateados, que é o DVD até hoje o mais pirateado, de 2 anos para cá, é o DVD do meu testemunho. E os irmãos sempre me perguntam, manda pergunta no site, por e-mail: pastor, o que aconteceu com fulano? O que aconteceu com Beltrano, com Adriano? O que aconteceu? Quando foi que o senhor casou? Então, nesse DVD, para você não ficar me perguntando, senão eu vou ter que responder para todo mundo, está aqui completo. Se você já tem pela metade, então você vai comprar o completo hoje. Apenas R$20 o DVD e R$15. Você adquirindo o meu material, você vai ajudar o projeto Resgate. Deus me tirou da rua, eu era mendigo, menino de rua. Hoje Deus me fez representante do Evangelho. Prego o Evangelho pelo Brasil e pelo mundo. Eu acabei de chegar agora recentemente de uma parte da Europa e da Ásia. Senhoras e senhores, eu não poderia ficar de braços cruzados. Eu tinha que fazer alguma coisa para Deus. Seria injusto eu ser um ex-mendigo e não fazer nada hoje pela sociedade paulistana. Então cuidamos de 182 crianças de rua. Nós cuidamos, tiramos, recuperamos, é apenas a vara da infância. Reabilitamos e colocamos para a sociedade. Alguns não têm mais pai, não têm mais mãe. Então só vai sair do nosso projeto depois que completar a idade de maior ou casar, e que Deus permita ministério a todos. Quando você adquire um desses materiais, 80% da verba é para eles. Eu não vivo da venda dos materiais. Venda dos materiais que eu levo à igreja é para eles. A minha sobrevivência é os materiais da minha loja, das lojas que temos, Campinas, São Paulo, no Pernambuco e mais alguns lugares do país. O DVD que eu levo para as igrejas é para vocês ajudar o projeto. Quem ama a alma tem compromisso com salvação. Quem não ama almas não tem compromisso com o projeto da salvação. Amém? Pegue na mão do seu colega neste momento, que eu quero lhe presentear agora com esse material. Diga para seu irmão: eu te amo, irmão. E a prova do meu amor para com você é que hoje, diga, é que hoje eu quero os DVD de mensagem e o livro do pastor. E como tu me ama e eu te amo, você vai me presentear hoje. Amém? Eu trouxe poucos exemplares. Eu quero aqui, cadê o meu nobre, cumprimentar a autoridade, o vereador Geninho? Cadê o Geninho? Alguém pega aqui para o Geninho o livro e o DVD do pastor Adeildo, entrega lá para ele. Faça bom proveito. Aqui está uma obra social, viu, vereador? Eu estou orando a Deus para um dia eu ser prefeito, governador de um estado, para fazer uma grande obra social em alguma parte desse mundo. Precisa. Glória a Deus. Oh, glória. Seja glorificado o nome do Senhor por isso. Eu quero agradecer a coordenação do Olímpia em Chamas, a todos os pastores, aos obreiros, a diretoria, a coordenação dos evangélicos. E é muito bonito ter essa mesclagem de todas as denominações juntas. Eu quero agradecer o Fábio, que me buscou hoje no aeroporto. Cadê o Fábio? Ah, tá ali. Obrigado, viu? Deus te abençoe. Cara de bons amigos. Amém. Quantos trouxeram a Bíblia Sagrada? Abra que eu quero ver agora. Vamos ler o livro do Senhor.
Evangelho segundo escreveu o evangelista João. Evangelho de Jesus Cristo, capítulo de número 5, segundo escreveu o evangelista João. Mais um pouco de retorno para mim, por favor. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 5. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Passado estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existia ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer enfermidade que nele havia. Estava ali um homem enfermo há 38 anos. Jesus, vendo esse deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhes: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma a tua cama, o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, tomando a cama, pôs-se a andar. Amém. Podeis sentar. Obrigado a todos. A mensagem lida que eu quero trazer às vossas audições, aos vossos corações, no capítulo 5, segundo escreveu o evangelista João, é uma das mensagens mais interessantes quando se trata de restauração e restituição física. Dentro do texto se elabora alguns temas. Eu quero tematizar o assunto, porque esse assunto é riquíssimo. Cada pastor que aqui está na tribuna, cada pregador, se a ele for dado a oportunidade para transmitir esta palavra, cada irmão, cada irmã, terá um assunto riquíssimo a tirar daqui, vasto e abençoado aos nossos corações. Eu quero falar sobre fazendo da cama um troféu. Existia dentro de Jerusalém este tanque. Este tanque tinha 5 alpendres. Cada alpendre, categoricamente centralizado na margem deste corredor, era especificado pessoas enfermas. Você sabe que toda a ala social, civil, política, econômica e religiosa, existem repartições diversas para cada credo, para cada sistema, um corredor. Ora, dentro de um sistema se move um núcleo que se divide em diversas partes. Vence secretariado, vence a tesouraria, vence o sistema psicológico, vem depois o sistema administrativo, depois o sistema político. Isto são áreas repartidas. Não era simplesmente estar enfermo e dizer que ia entrar no tanque, ou na beira do tanque, ou ficar na fila. Não. Especificamente a Bíblia diz que havia cegos, mancos, ressecados e paralíticos na beira deste tanque. Os outros alpendres eram diferenciados. Existia alpendres para mudos, surdos e pessoas com doenças chamadas doenças de tumores. Existia alpendres para pessoas menos enfermas. Existia uma ala na época chamada alas daqueles que estavam desesperados.
aonde levava seus desejos, suas petições, suas vontades para buscar ao Senhor. Nesta ala havia apenas cegos, mancos, ressecados e aleijados. Mas não eram pessoas normais. Essas pessoas que estavam na beira deste tanque eram chamadas pessoas anormais, pessoas que na sociedade eram destratadas, desprezadas, principalmente numa sociedade religiosa considerada Israel. Senhoras e senhores, Israel, o povo eleito de Deus, da geração de Abraão, é um povo sistemático. O Deus de Israel fez a Moisés no Monte Sinai as promessas riquíssimas, benevolentes, promessas grandes, promessas fartas e abençoadas. Entre 3 promessas que Deus fez a Moisés, a primeira foi feita a Abraão: serás bendito. Foi a primeira promessa a Abraão, a promessa de bênção. Aquele que tu abençoar, será abençoado. Aquele a qual amaldiçoar a ti, ele que ficará amaldiçoado. Se chama promessa bendita. Não há maldição sobre nós. A segunda promessa foi derivada a Moisés do Monte Sinai. É a promessa da correção. Só recebemos de acordo com a nossa obediência. Disse Deus a Moisés no livro de Deuteronômio, capítulo 28. Se o meu povo guardar os meus mandamentos, obedecer a minha voz e cumprir o meu estatuto, descerei sobre ele e visitarei sua terra. Abençoarei seu campo, abençoarei sua casa, abençoarei seu gado, abençoarei sua fazenda, abençoarei seu trigo, abençoarei seu milho, abençoarei sua amassadeira, abençoarei seus filhos, abençoarei sua terra, abençoarei os de longe, abençoarei os de perto. Uma promessa para obedientes. Não é simplesmente ter promessa e dizer que vai receber. Temos que obedecer algumas regras para que elas se cumpram na nossa vida. A segunda promessa, ela derivou-se a Cristo lá no futuro. É a promessa de uma igreja, um novo Israel, o qual Paulo escreveu: o jambuzeiro bravo, que era eu e você, fomos enxertados na oliveira verdadeira. Somos uma promessa por eleição. Nós somos aclamados por ele, recebidos por ele na morte da cruz. Ora, este povo Israel era um povo perfeito. Quando Israel estava de bem com Deus, dentro de Israel não se havia, preste atenção e nunca mais se esqueça disso aqui. Quando Israel estava de bem com Deus, não se havia doenças dentro de Israel. Por exemplo, Israel teve um período de quase 700 anos de santidade perante o Senhor. Cultos perfeitos, verdadeiras adorações, louvores nos dias e na hora certa, obediência aos temas sabáticos do Senhor. Aí Deus mandou uma bênção em Israel. Não se nascia crianças cegas, não se nascia crianças aleijadas, não se nascia pessoas com micoses interna, infiltramento, inflamações, hemorragia. Todos nasciam perfeitos. Aí você entra no outro lado e diz assim: então Deus é cruel, Deus é mau para nos castigar hoje. Não, Deus nem é cruel, nem Deus é mau. O que Deus exige é uma perfeita obra. Faça o que eu mando e deixa com o resto que eu abençoo sua vida. A nossa queixa atual do dia em que vivemos, simplesmente nós pagamos aquilo que praticamos. Toda reação provocada hoje, senhoras e senhores, foi uma ação provocada por mim e você lá atrás. Não culpe Deus por nada. Ora, Israel de bem com Deus, os filhos nasciam abençoadíssimo e perfeito. No período em que Israel foi para o cativeiro por causa do pecado, e diz a Bíblia que Israel ficou 70 anos na mão de Nabucodonosor, a única maneira que Deus teve para trazer seus filhos a ele foi castigando. Ora, a única maneira que um pai e uma mãe têm para trazer o filho ao seu encosto, em alguns momentos, é usando sistemas duros. Qual é o sistema duro? É um puxão de orelha, é um tapinha daqui, é uma palmadinha de lá. Não podemos fazer, é crime. Mas se às vezes não usarmos alguma força a mais, não temos como trazer o filho à obediência. Israel abandonou o Senhor. Jeremias escreveu que viu Deus andando dentro de Jerusalém, e Deus andava como um marido abandonado, traído, e Deus dizia nas palavras proféticas de Jeremias: minha mulher me abandonou, minha mulher me desprezou, a minha esposa me trocou por outros deuses. Foi o lamento de Jeová. Aí disse ele: castigarei a minha casa, descerei sobre eles, entregarei na mão de um tirano, até que se arrependa do seu mal. Ora, isso quer dizer misericórdia. Se é um Deus diferenciado, ele matava todos e não perdoaria mais.
Mas Israel sofreu 70 anos. E quando Israel saiu do cativeiro, a Bíblia diz que a glória da segunda casa profetizada por Ageu seria maior do que a primeira. Deus deu uma segunda chance, uma segunda oportunidade, porque Deus jamais vai destruir alguém sem que primeiro ele faça refletir os seus atos. E se haver arrependimento, vai haver misericórdia. E se tem misericórdia, Deus vai restaurar tudo o que foi perdido. E se você perdeu muita coisa, mas se arrependeu, Ele vai dar 100 vezes mais no seu celeiro a sua bênção e a sua recompensa. Deus não é injusto, Deus não é infiel, Deus não é um Deus cruel que simplesmente quer matar porque tem prazer em matar. Não, existem regras no seu sistema espiritual. Israel sai do cativeiro, só que quando Israel saiu do cativeiro, Israel voltou à mesma lama, continuou pecando, continuou desobedecendo, continuou adulterando, continuou adorando outros deuses. Aí entre Malaquias e Mateus, a Bíblia fala sobre um período de silêncio de 400 anos, que Deus não quis mais falar com o homem, porque o homem não deu mais confiança para ele. Eu te perdoo, e o homem pecava. Eu te perdoo, e o homem pecava. Eu te dou pão, e o homem cuspia no rosto de Deus. Aí, para Deus não falar palavras duras e cruéis, ele se silencia. Ele fica calado durante 480 anos e não fala mais com ninguém. Ele fica procurando um caminho para trazer Israel para ele. Aí João escreveu no capítulo 3, versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira, o amor dele foi tão grande, que mesmo em silêncio ele não conseguiu se controlar. Ele deu um gelo na traição. Ele largou para lá a sua esposa e disse: eu não quero mais ela, não quero mais ver. Mas o amor que estava dentro dele fluía. E quando ele olhou de volta para Israel, não teve como retroceder. Aí ele bola um meio, bolou um caminho, e a única forma foi mandar o seu filho na terra e sentir de perto como um fiscal. Ele poderia mandar um anjo, mas o anjo não é um fiscal real. Ele poderia mandar um arcanjo, um querubim, mas o querubim é simplesmente um ser que tem pensamento determinado. Se o homem peca, o anjo arrancaria sua cabeça. Então ele mandou seu filho, um fiscal de perto, alguém que tem o mesmo sentimento. Jesus andou dentro de Jerusalém e descobriu que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus, e que precisavam uma mudança. E no fim de tudo, Jesus descobriu que não era o homem o culpado do pecado, mas existia um ser decadente, derrotado, destruído, desviado por nome de Satanás, que 24 horas estava infernizando o homem, fazendo o homem pecar, fazendo o homem trair Deus. Jesus vem agora para quebrar a regra da maldição. Ora, quando eu falo que Jesus veio quebrar a regra de maldição, eu vou entrar agora dentro do texto para que você entenda, porque eu poderia pregar e não contar a história de tudo que começou, mas eu vou agora iniciar o texto sagrado. Jesus nasceu, cresceu, iniciou seu ministério, João batizou o Senhor. Jesus agora vai pregar o evangelho. Ele chega dentro de Cafarnaum, uma cidade que ele simpatizou-se com Cafarnaum. Dentro de Cafarnaum ele faz um paralítico andar, ele cura leprosos, ele tira demônio. Quando você pensa que Jesus foi aplaudido dentro de Cafarnaum, os habitantes de Cafarnaum reuniram-se com os fariseus, a cúpula, e jogaram Jesus fora. Chegaram a dizer que o que Jesus fazia era porque Jesus era o diabo em forma de carne. Aí ele subiu no monte, chamou os discípulos, bateu a poeira do pé e disse: eu não esperava ser maltratado assim. Joga a cinza sobre ela, eu não venho mais nessa cidade. Ele sai de Cafarnaum decepcionado. Ele desce para a Galileia Central, que ficava no meio das regiões em Judá. E quando ele desce na Galileia, ele faz convocações a homens para salvar pessoas oprimidas. Entre tantas pessoas oprimidas, o capítulo 5 do Evangelho, segundo escreveu João, essa história não tem Mateus, essa história não tem Marcos, essa história não tem Lucas. Por que, pastor, não tem? Porque essa história apenas João participou de perto e viu ela de perto. Esse tanque é chamado subterfúgio, uma porta secundária, para não dizer que Deus abandonou os homens de uma vez por todas. Não se precisa de água para curar ninguém, não. Não se precisa de pétala de rosa para curar alguém, também não. Não se precisa de perfume para curar ninguém, nem de azeite para curar ninguém, não. Se precisa apenas da fé. E como o ser humano acredita numa fé patente somada pela matemática humana, o homem só crê mais naquilo que vê. Então o tanque era assim, Israel só cria naquilo que vê. O anjo descia de tempos em tempos, agitava a água, e quem mergulhasse primeiro saía curado. Só que na beira desse tanque não tinha uma placa de ordem doutrinária. O certo era ter ali uma regra dizendo: só será curado quem chegou primeiro na fila. Só será curado quem tiver mais dias na fila. Só serão curados quem tiver mais anos na fila. É o certo. Não.
Mas ali simplesmente diz a Bíblia, quem fosse primeiro seria curado. Esse tanque estava fora de moda, fora de regra, sem lei, e não tinha nenhuma regra contra nada. Era simplesmente um lugar de bagunça. Pessoas que eram ricas, pessoas que eram farda, filhinhos de papai, eram os primeiros a ser jogados no tanque. Os pobrezinhos miseráveis que pela mãe era abandonado, coitado, que ele tivesse a sorte de chegar na beira desse tanque. Vejam os senhores, a Bíblia fala sobre maldição. Essa geração enferma é chamada geração maldita, geração sem Deus, geração sem brilho, geração doentia. Quando um homem ou uma criança ou uma menina nascia cega, manca, ressecada e aleijada dentro de Israel, isso para a família era uma maldição. Ora, a maldição no Antigo Testamento, ela ia de 100 até 400 anos. Essa era a maldição. Quando nascia uma criança defeituosa, os meus parentes me abandonariam se eu fosse de Israel. Era, para você ter uma ideia. Dia de sábado eles não ficariam em casa. E aquelas e aqueles que tinham língua grande, porque língua grande é uma doença que vem até hoje, chegavam para mim e diziam, rapaz, que pecado cometeu teu pai para teu filho nascer desta situação? Que pecado cometeu tua mãe para tua menina nascer aleijada? As pessoas faziam julgamento antecipado. Nem sabia o que estava se acontecendo, mas abria a boca aleatoriamente e falava um monte de bobagem. Existem essas pessoas hoje. Existem pessoas que não te conhecem. Existem pessoas que não sabem por que é que você está sofrendo. Existem pessoas que nem têm a ideia da dimensão da prova que Deus colocou na tua vida, mas simplesmente está com 2 revólver 38 na ponta da língua e está dizendo, olha, Deus está castigando ela, olha, Deus está castigando ele. Eu acho que agora Deus vai acabar com ele. Eu acho que agora Deus vai acabar com ela. Não é não, minha senhora. Nem todo sofrimento é consequência. Existem alguns sofrimentos nos dias atuais que é simplesmente uma provação para sermos aprovados para receber uma vitória maior do que você está imaginando. É uma provação de Deus na nossa vida. A palavra diz no Evangelho, segundo escreveu João, capítulo de número 9, a Bíblia diz que os discípulos encontraram um cego. Os discípulos, era como nós hoje, olharam para Jesus e disseram, Senhor, quem pecou, seu pai ou sua mãe, para que ele nascesse cego? Você sabe quem era que levava a culpa? Era teu pai, era minha mãe, só porque o filho nasceu doente. Só que o mal desse malefício era que os parentes jamais iriam na nossa casa, seríamos desprezados. Vejam os senhores, as mães judias em Israel amamentava a sua criança aleijada até 3 anos de idade. Deus vai falar sério aqui com muitas pessoas. 3 anos de idade. Depois de 3 anos, as mães não podiam ter o privilégio que uma mãe, tendo um filho normal, tinha. Ora, uma mãe que tinha um filho sem defeito, levaria seu filho com 6 anos para aprender a lei de Deus. Uma mãe que tinha seu filho com defeito, amamentava ele até os 3 anos, e a única chance para não ficar recebendo chacota de alguém, não ficar recebendo palavras que ferem o coração de alguém, palavras que machucam o sentimento de alguém, essa mãe tinha que pegar seu filho depois de 3 anos, levar para a beira do tanque de Betesda. E muitas mães abandonaram seus filhos para o resto da vida. Ora, pastor, isso aí machuca. Isso aí dói. Jamais uma mãe abandona seu filho. Não, abandona sim. Deus falou para Isaías, todavia, se a mulher viesse esquecer do filho que amamenta, quando Deus falou todavia, Deus está dizendo, existirá a mulher que vai esquecer seu filho. Eu, o Senhor, jamais me esquecerei de você. Jamais, jamais, jamais. Se você crê nisso, levante a mão para o céu. Oh, aleluia, jamais, jamais. E a mãe abandonava a sua criança, e agora sabe quem era que cuidaria dessas crianças na beira do tanque? As viúvas de Israel que perderam seus maridos em batalha com a Síria e com os romanos. As mulheres de bom sentimento levavam leite e pão todos os dias. Muitos ali faziam suas necessidades. Aquelas crianças que tivessem a sorte de uma das viúvas olhar para ele com um olhar de compaixão, sempre teria uma boa roupa, sempre teria um bom pão. Só que essas pessoas não poderiam ser tocadas. Se você fizesse amizade com uma pessoa defeituosa na beira do tanque, isso para o verdadeiro judeu que imaginava
que isso era sinal de maldição, ele destratava você, rompia a amizade. Existiu 7 maldições até esse tanque ter funcionamento. A primeira maldição da humanidade é chamada maldição da consciência. Eva e Adão pecaram com a consciência. A segunda maldição foi da inocência. Deus não tem mais ninguém inocente da terra. A terceira maldição foi dolosa. Caim matou seu irmão com uma arma. A quarta maldição foi culposa. Caim premeditou para assassinar seu irmão. A quinta maldição foi mística. Obras de feitiçaria criadas no Egito é sinal de maldição. A sexta maldição é hereditária. Quem nascia doente era maldição. A sétima maldição é filhos que desobedecem a mãe e desobedecem pai. A Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe para que prolongue teus dias de vida na face da terra. Aí o diabo sentou no planeta Terra, puxou uma cadeira, pegou um picolé, ligou a sua TV no inferno e o diabo disse: agora todo mundo está maldito, ninguém escapa da minha mão. Maldito Israel, maldito Filisteu, maldito Cananeu, maldito Perizeu, maldito Eveu, maldito Amorreu. Eu coloquei uma maldição na terra. E aí Deus, todo mundo está maldito. Aí Jesus foi lá na cruz do meio. Quando Jesus estava centralizado no meio da cruz, o diabo está embaixo dizendo: todo mundo é maldito, ninguém mais não deixa de ser maldito. O ladrão da esquerda disse: desce da cruz, salva a ti e a nós também. O diabo aplaudiu e disse: isso aí é porque o homem é maldito. O da direita olhou e disse: cala a tua boca, nenhum mal fez esse homem para estar na mesma condição que nós estamos. Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino. Jesus dá uma risadinha para Satanás e diz: vou lhe mostrar como que é que tira a maldição. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É hoje, é hoje, é hoje, é hoje que eu tiro a sua maldição. Aí quando Paulo escreveu sua carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo de número 13, escreveu Paulo: e sobre o madeiro Cristo Jesus levou toda a nossa maldição. Ei, se o diabo quiser, amém. Se ele não quiser, também amém. Não há maldição na nossa vida, não há maldição na nossa casa, não há maldição na nossa história. Esse homem tem 5 problemas que me chamam a atenção. O primeiro problema deste homem se chama paralisia. Pastor, mas a Bíblia já diz que ele era paralítico. Não. Ele não pediu para nascer paralítico. Ninguém pede para nascer com problema. Ninguém pede para nascer com deficiência física. Mas é um destino que às vezes engloba você e eu. E quando você menos espera, porque para mim, você que não tem problema, às vezes não estamos nem um pouco interessados com aqueles que estão com problema. Mas cuidado, a chuva cai em todo lugar. Pode nascer dentro da sua casa alguém com problema seríssimo. E não adianta você dizer: não, mas eu sou crente, não nasce. Vai nascer e não é maldito, porque não dá o direito de o aleijado ser maldito, porque ele não é. Mas Salomão escreveu, Eclesiastes capítulo 9, versículo 2: tudo sucede igualmente a todos, ao bom, ao mal, ao justo, ao ímpio, ao que serve e ao que não serve. Não existe esse negócio de dizer: não, só acontece com o ímpio, não acontece com o crente. Acontece. O crente morre de facada, ímpio morre também. Ímpio morre com 30 tiros no corpo, crente morre também. Se não fosse assim, os discípulos não morriam de maneira tão bárbara. Espedaçado, carnificado, não morreria. Se fosse assim, iríamos ser igual Enoque ali, simplesmente viver e sumir aí em forma de vento. Cuidado, tudo sucede igualmente a todos. O carro do ímpio quebra, o seu também vai quebrar. E pode ficar tranquilo que vai arrebentar do meio. O carro do ímpio capota, o seu também vai capotar. A única diferença entre o justo e entre o ímpio é que o ímpio morre por não ter a promessa, vai para o inferno. E se porventura um justo morrer, para Deus isso aí será uma satisfação em receber ele na sua casa na eternidade. Essa será uma alegria imensa. Primeiro problema, paralítico. Existem 3 tipos de paralisia. A primeira paralisia é aquela que o ser humano, ou seja, o ser humano, ele tem um problema nas suas pernas, não tem articulações nos seus nervos, nos seus ossos, às vezes são defeitos, e é um problema em células que só a medicina pode explicar melhor. É chamado de paralítico, da cintura para baixo, está morto, quer dizer paraplégico. A terceira paralisia é chamada tetraplégico. Lembra de Christopher Lee, o Superman? Caiu do cavalo, quebrou o pescoço, rompeu a coluna dorsal. 7 vértebras principais foram desconjuntadas.
E aí, infelizmente, ele morreu seriamente tetraplégico. Pensava, raciocinava, mas daqui para baixo nada funcionava. A terceira paralisia é cerebral. Alguém cai, bate a cabeça e corre o risco de sofrer esquecimento. O que é esquecimento? Esquecimento é quando o cérebro não codifica mais as reações que as córneas e as retinas mandam pelas veias principais para dentro desse cérebro. E aí pode dar uma paralisia cerebral. Existem pessoas no Brasil que estão em coma há mais de 5 anos. Comem vegetamente, está vegetativo. E essas pessoas não conseguem ter raciocínio. Esses dias apareceu no Fantástico uma senhora, depois de 15 anos, pensou, voltou, falou, mais ou menos 15, 30 minutos, e depois entrou em coma de novo. Estão torcendo para que ela volte. É uma paralisia cerebral. A dele era paraplégico, da cintura para baixo, não funcionava. Mas ele foi abandonado pela mãe. Ele carregava no seu peito uma dor que não tem cura. Se chama a dor do abandono. E principalmente quando o abandono é chamado abandono de culpa. É quando você não pediu para ser o que é. E do ventre daquela mulher você saiu com aquele problema. Ao contrário, você poderia entrar em um sistema de crise emocional e começar a entender que o problema não era você. O problema era que o útero da sua mãe é defeituoso. Ao contrário, o que essa criança queria era ser bem aconchegada, abraçada. O que essa pessoa queria era ser uma pessoa que tivesse amigos para entender a sua dor e o seu sofrimento. Mas na idade de 3 anos, a sua mãe abandona na beira do tanque. Esse problema é gravíssimo. O segundo problema desse homem é chamada deficiência. Ora, a palavra paralítico pode ser julgada na palavra deficiente. Deficiente físico quer dizer defeito físico. Todos nós temos um defeito e ninguém se ama a si próprio. Por mais que o ser humano seja orgulhoso da sua própria natureza física, as modelos mais lindas do planeta, elas passam por cirurgia, porque para mim e para você são perfeitas como são, mas às vezes elas se acham imperfeitas. Isso quer dizer que o sistema humano para Deus é perfeito, mas para alguns seres humanos, principalmente para a mídia, alguns seres humanos hoje não é mais perfeito. São chamados seres humanos anormais, destratados. Deficiência. A palavra deficiente quer dizer pessoa que nasceu com características acima do limite, acima do normal. São pessoas que têm defeito. Na Bíblia Sagrada só tem 4 homens mais perfeitos na beleza física. O primeiro homem mais bonito na história foi o filho de Cis. Seu nome se chamava Saul. A Bíblia diz que da cintura para cima em Israel não houve um cavaleiro que nascesse com a beleza de Saul. O segundo homem mais bonito foi Absalão, o filho de Davi. Segundo a Bíblia, Absalão cortava seu cabelo uma vez ao ano e distribuía entre as moças, e elas brigavam e disputavam pela beleza de Absalão. O terceiro homem mais bonito foi Nabucodonosor. Nabucodonosor, segundo a história babilônica da Mesopotâmia, era um dos seres lindos, tanto em nariz como em olho, quanto em cabelo, em mãos, em altura. Ele tinha 2,2 metros de altura, seu ombro era largo, ele era forte, mas ele carregava um mal nele. Nabucodonosor era um homem sexual, ele era simplesmente um gay. Os 4 homens mais belos são notificados por 4 adolescentes que Nabucodonosor tenta um ato de pedofilia contra os 4: Daniel, Azarias, Misael e Ananias, Sadraque, Mesaque e Abdenego. A Bíblia diz que Nabucodonosor deu uma ordem para as penais, dizendo: escolha para mim os mais sábios, os mais entendidos, os mais inteligentes e os mais belos de Judá. E só saíram 4 modelos, tanto na mente, quanto na ciência, quanto na maneira física. Eram os mais belos. Perfeito. Todos nós vamos ter um defeito na vida. Tem gente que não gosta do nariz, aí procura um esteticista, aí vai esticar o nariz igual a Michael Jackson. Aí fica aquela aberração do Satanás. Tem gente que não gosta dos lábios, diz que os lábios eram carne. Tudo isso aí é moda que passa. Houve uma época no Brasil que quem tinha lábios de negro como eu tenho, era aborrecido. Para que tanta carne nos lábios? Para que tantos lábios? Hoje os brancos agora também estão querendo ter os nossos lábios. Aí vai lá, como não pode implantar, mete botox aqui, mete botox ali, tenta crescer esse negócio. Aí fica aquela coisa dura, inchada. Existem pessoas que têm ódio da calvície. Não, é uma doença. Não é uma doença, é um sistema que tem no mundo, que alguém tem que ficar careca, e não é você que vai deixar de ficar
ficar careca. Então ele vai lá e faz uma raspagem, uma drenagem, e vai fazer aplicação de pelo sobre a sua cabeça para não ficar careca, igual o Silvio Santos. Desde que eu era bebê, minha avó mamava mamadeira quando o Silvio Santos estava fazendo esse programa dele aí. E ele tem aquele mesmo tupete, aquele mesmo cabelinho sinistro, está lá. Isso aí aplica há muito tempo. Ora, todos nós temos defeito. Ninguém nessa terra pode dizer, eu sou perfeito. Não seremos perfeitos. O terceiro problema desse paralítico é a forma de vida que ele tem. Não tinha amizade, foi abandonado pelo pai, foi abandonado pela mãe. A palavra abandono, ela pesa na vida em que nós vivemos. Presta atenção, senhores. Eu quero que você reflita comigo esse momento desse rapaz. Ele não pediu para nascer paralítico. Ele não quis nascer paralítico, mas a vida empurrou ele para ser paralítico. E muitas pessoas fizeram um julgamento antecipado dele. Muitas pessoas passavam perto ali, por exemplo, fariseus, saduceus, herodianos, passavam na beira do tanque, virava a cabeça, olhava e dizia, ali é a fila dos malditos, ali é a ala dos desprezados, ali é o lugar daqueles que Deus abandonou, que Deus castigou. Como eles tinham duas pernas, dois braços perfeitos, uma boa voz, eles batiam no peito e diziam, nós somos perfeitos, nós somos pessoa boa, nós somos aqueles que vamos morar no céu daqui um dia, se achava o tal. Isso fala de julgamento antecipado. Isso fala de condenar alguém sem ordem de Deus. Existem 5 direitos que a noiva de Cristo não recebeu. O primeiro direito está dentro do meu livro, essa mensagem. Se chama julgar a aparência. Deus não nos deu o direito de julgar a aparência. Cada um tem uma aparência, seja branco, seja japonês, seja negro, seja brasileiro, seja latino. O Brasil é o único país do planeta que tem gente de todas as terras existentes. É por isso que quando olha na cara, no rosto de um brasileiro, é esse rosto diversificado. Não sabe se é amarelo, não sabe se é branco. É um país sem raça própria. Pessoas julgam a aparência. Deus jamais vai julgar a aparência, porque o sentimento de Deus é um sentimento de pai. O sentimento de Deus é um sentimento de mãe. Eu tinha 6 anos de idade quando minha mamãe era viva. E minha irmã mais velha gostava muito de judiar de mim, porque eu era um menino arteiro. Aí só para judiar de mim, ela gritava assim, eu vou amolar um facão na sua testa. Eu vou pegar você e vou derrubar avião com sua testa. Minha mãe ficava virada, revoltada, e só colocava a pilha para ver eu ficar nervoso. E minha mãe dizia, não, esse é o filho mais lindo que eu tenho. É a criança mais fofa que Deus me deu. Isso aí é o sentimento de Deus. Samuel pegou um vaso de azeite, foi na casa de Jessé o belemita e disse, Deus, unja aí um rei para Israel. Quando Samuel chegou na casa de Jessé o belemita, mandou passar Eliabe, era um homem de guerra, formado, poderoso de guerra. Deus disse para Samuel, passa. Aí passou Abinadab, Deus disse, passa. Aí passou Samar, Deus disse, também não. Ô Samuel, vem cá. Eu não olho como vocês seres humanos olham. Eu não olho a aparência do homem, Samuel, mas eu olho para dentro do coração do homem. É o que está me interessando, Samuel. É o que está dentro do coração do homem. A aparência engana. Tem pessoa que é tão bonita, igual aquela moça lá em São Paulo, tão linda, tão bela, mas teve coragem de pegar junto com um namorado, matar seu pai e matar sua própria mãe. Quem olha na cara dela diz é cara de anjo. A beleza não condiz com o coração. Que o que me diz daquele rapaz em São José dos Campos? Um rapaz tão bonito, já formado, fez direito, matou a avó, matou a irmãzinha de 2 anos, matou o pai, tão belo. A aparência engana. Deus não está interessado na sua estética. Minha senhora, se a senhora gastou R$1.000 para colocar batom, creme no rosto, colocou rouge, colocou tanta coisa aí, para ver se consegue arrumar alguém fora, um namorado, ou tenta atrair alguém para que alguém pare perto de você e diga, nossa, como você está arrebentando hoje, você está enganada. Para Deus isso aí não interessou nada. O que Deus quer saber é se dentro do seu coração tem um espaçozinho para ele sentar e dizer, abre a boca e dá glória para meu nome aqui hoje. É isso que Deus está interessado. Deus não está interessado se você tem um carro bonito, se o seu carro é uma BMW 402, se o seu carro é uma Mercedes 600, se você conseguiu comprar uma Hilux agora pagando 140 ou 157 mil nela, e você colocou uma jaqueta de couro importada, película social, colocou um sapato cromo alemão, um anelzão no dedo, se você é o bambambam da cidade, eu não quero nem saber se você está usando um perfume francês, se é da Avon, se é da Natura, se é um perfume Esmirra de Israel, isso aí para Deus é lixeira, a terra é um bagaço para ele. O que Deus quer saber é se tu tem coração aí para dar glória a Deus e aleluia de verdade. Eu quero saber se aqui tem verdadeiros adoradores. Levante a mão direita para cima e manda 3 glórias gostoso para Jesus de Nazaré.
É isso que Deus está interessado na sua vida. Deus não julga a aparência. O segundo direito que a igreja não recebeu, pega na mão do teu irmão, que agora nós vamos viajar dentro da palavra. Diga para ele, aprenda o que Deus está falando. Fala aí para ele, fala para ele. O segundo direito que a noiva não recebeu é chamado direito de julgar a consciência. Ninguém pode entrar na minha mente. Não, na minha mente só quem entra é Deus. Deus não lhe deu o direito de você julgar o que está aqui dentro. As minhas obras, as minhas reações, os meus atos de vida. Existe um monte de crentes espíritas, existe um monte de crente cartomancista que tenta invadir nossa mente, quer saber o que a gente pensa. Aí eles abrem a boca e dizem assim, eu acho que ele estava assim, eu penso que ele pensou assim. Você não pensa nada, você está viajando na maionese, rapaz. Você não tem o direito de invadir uma área que só o Espírito Santo pode invadir. É a minha consciência. Você lembra de Davi? Davi, o rei dos Amonitas, morreu, o rei dos Moabitas. E a Bíblia diz que o filho de Anu reinou em seu lugar. Aí Davi pegou os servos com presentes e disse assim, vai até Anu e presenteia ele. Fala para ele que eu estou me condoendo pela morte do seu pai. Os servos de Davi chegou lá graciosamente e disse, aqui é um presente do rei de Israel, se condoendo pela sua dor. Os príncipes de Moabe se reuniram, chamaram o rei novato, sem experiência, e disse assim, você não acha que Davi mandou os servos dele aqui para olhar a terra, para espiar a terra? Tu sabe que Davi domina tudo. Daqui um dia Davi vai entrar na terra e vai roubar a nossa terra. Aí o rei chamou os servos de Davi e disse, o vosso rei vos enviou para olhar a minha terra. Não, Davi não mandou ninguém espiar a terra. Davi mandou alguém ali para se condoer por ele. Agora veja o que é um julgamento antecipado. Julgar a consciência. Pegaram os servos de Davi, raparam a barba pela metade, cortaram os vestidos até as nádegas, jogaram eles no deserto e disseram, fala para o vosso rei nunca mais invadir a terra. Aí de longe Davi viu eles tristes, cabisbaixos, eles não quiseram chegar no palácio. Davi mandou perguntar o que aconteceu. Eles disseram, olha, tu nos enviou para presentear um homem que tinha perdido o pai. Mas eles nos julgaram a consciência e disseram que tu nos enviou para espiar a terra. Davi ficou irado, revoltado. E disse, eu não mandei ninguém espiar a terra, eu mandei presentear para consolar o coração de um homem ferido. Já que ele me julgou a consciência, entra na terra, Joabe, e destrói a terra deles por inteira. Sabe por quê? Você entrou numa área que não lhe pertence, consciência. Isso está falando de pessoas que têm sentimento de abençoar. Por exemplo, se tu me abençoar, existem pessoas que vão dizer que tu me deu uma camisa porque tu está interessado em alguma coisa que eu tenho. Se tu me dá um carro, como a igreja, várias igrejas eu dirigi, e várias igrejas me deram um carro de presente no meu aniversário. Existiam pessoas que diziam, não, esses crentes que dá carro para pastor, é porque quer ser consagrado, é porque quer aparecer. E às vezes não. Teve um irmão que me deu um carro zero na época, um Astra zero. E quando foi no final do ano, ele era um bom diácono, mas ele era milionário. Aí eu chamei ele e disse, eu vou te consagrar. Mas não pensando no presente, que eu nunca barganhei nada. Ele olhou para mim e disse, pastor, se o senhor for me consagrar só porque eu lhe dei o carro, não faça isso não. Eu lhe dei o carro primeiro porque eu posso, porque o senhor ora, a minha vida é abençoada. E até hoje Deus está me abençoando. E existem pessoas que estão dizendo aí, pastor, que eu lhe dei o carro porque eu quero ser consagrado. Só pela língua dessas pessoas, tira meu nome da lista, eu não quero mais ser consagrado. Isso é pessoa que faz julgamento antecipado. Se você dá um anel de presente para alguém, vão dizer que você está interessado. Se você, por acaso, dá um abraço no pastor, uma mulher, por exemplo, dá um abraço no pastor, um abraço carinhoso, vão olhar para essa mulher e vai dizer, nossa, ela deve estar com o espírito da pombagira, deve estar de olho no pastor, ela está doida para derrubar o pastor. Se você tem esse coração de pecado, é problema seu falta de arrependimento. Nem todo mundo tem a mente podre como você tem. Existem pessoas sinceras dentro da igreja. Quem acredita nisso dá glória para Jesus. Existem pessoas que têm sentimento sincero dentro da obra de Deus. Mas eu vou ser sincero, existem pessoas também que têm sentimento prevaricadores, pessoas maldosas. Um evento como esse, existem pessoas que vêm apenas para televisionar, para ver se o pregador vem ou não vem, para ver se está aqui o pastor da Quadrangular, da Batista, da Metodista, da Wesleyana, se está aqui o padre, se está aqui o macumbeiro, se está o assembleano, se está aqui o madureiro, se está aqui o belemito, se está aqui o santista, se está alguém. Aí se ele não vê alguém que esteja, ele sai descendo a língua do outro dia e dizendo, rapaz, aquilo ali é uma furada, pastor fulano não foi, pastor Beltrano não foi, ele não veio porque talvez está com algum problema particular,
lá. Não deu para vir, mas os que vieram e estão unidos. Nós não estamos aqui pregando uma placa de igreja, senhora. Tira isso da tua cabeça. Quem salva não é a Assembleia de Deus, não. Quem salva não é quadrangular, não é presbiteriana. Quem salva não é Brasil para Cristo. Quem salva é o homem da cruz do meio, chamado Jesus Cristo de Nazaré. Esse salva! Quantos acreditam nisso? Diga glória a Deus, diga glória a Deus. Quem salva é Jesus Cristo de Nazaré. Tomara a Deus que todos os evangélicos do Brasil fossem unidos, dessem as mãos, porque a igreja católica está batendo cabeça. O Papa veio agora no Brasil e acharam que o Papa ia arrebentar, igual João Paulo arrebentou aqui. Na época que João Paulo veio, o evangelho ainda estava travado. Ainda era tempo que prefeito mandava matar pastor. Era tempo que delegado mandava arrancar som da rua e prender os crentes. Era tempo que na época o padre mandava bater em filho de pastor. Hoje não. Hoje o Brasil tem 47% de evangélico. Ora, aí o Papa chamou os cardeais lá em Belo Horizonte e fez uma pergunta e disse: por que é que quando esses evangélicos se reúne tanta gente, tantas milhões de pessoas, e os nossos católicos têm essa minoria aqui no Brasil? Não dá para entender. Aí o próprio bispo lá em BH, ele disse: olha, seu Papa, o problema do Brasil aqui é que os católicos não têm união. Ei, meu amigo, não eu que estou falando, foi o teu bispo que falou. Ele disse que os católicos não têm união. E disse mais: e tem um bando desses que diz que é católico, seu Papa, mas eles não são católicos, eles fumam, eles bebem, eles vão para a danceteria, traem a mulher, pula carnaval e depois diz que é católico. Seu Papa, eles não é católico. E o Papa disse: e aí? E ele disse: aí que está o problema. Os evangélicos sim, é diferente. Pastor determina, o crente faz. Pastor fala, o crente obedece. Pastor prega, o crente cumpre a linha. Não, senhores, eu vou lhe dar um motivo para você dar um glória gostoso. O próprio Papa disse: isso quer dizer que até o ano de 2020 todo o Brasil será evangélico do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Meu Deus! Meu amigo, prepara a tua vida. Sai da Babilônia, meu colega. Senão tu vai ficar para trás. Toma Jesus na mente. Será que tu não entendeu? Ator de novela é crente. Ator de Hollywood é crente. Jogador de futebol agora é crente. Todo credo agora está dizendo: sombra do Senhor. Ser católico é ser atrasado, é ser retardado. Ser crente é ser salvo, lavado, comprado pelo sangue do Cordeiro. Glória a Deus. Se fosse eu que tivesse falado, você ficaria com raiva, mas foi o seu bispo que falou. É o seu bispo, é o cardeal. Foi ele que disse: não há mais como parar esse povo. Cresce todos os dias, são obedientes, vão para a praça, vão para a rua. E o próprio bispo disse: os católicos, que diz que é católico, não é. Pula carnaval, vai pelado para a rua, grita Flamengo, grita Botafogo, grita Corinthians, e depois vem na quarta-feira de cinza dizer que é católico. Ele disse: não é. Mas ele disse: mas existe um povo que é verdadeiro, grita Jesus, 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 Senhor. Será que ele merece ouvir um glória maior do que essa aí? Quem crê que ele merece? Manda glória! Acabou o tempo onde catolicismo matava crente. Hoje, se acontecer um ato desse, a casa cai. A nossa força não é mais a minoria. A nossa força elege presidente. Viu, vereador? A nossa força elege prefeito. A nossa força hoje põe governador para reinar. Hoje não somos mais um ventinho.
Hoje somos um povo que, se sair na rua e disser não queremos, não existe. Se dissermos queremos, o governo tem que fazer. Temos poder na mão. Se no resto do mundo não é como no Brasil, problema. Mas aqui está se cumprindo Mateus. As portas do inferno não vai prevalecer contra nós. Mas veja os senhores, julgamento de consciência. Pegue na mão do colega, diga para ele, não julgue a minha mente. Fala para ele, só Deus sabe o que eu penso. O terceiro julgamento que a noiva, ou o terceiro direito que a noiva não recebeu, é chamado direito de julgar as obras. Existem pessoas que me condenam ou te condenam pela tua praticidade de obra. Baixa um pouco o fundo musical, por favor. Existem pessoas, obrigado, que te condenam por aquilo que tu faz. Sim, a Bíblia me dá o direito de exercer a área doutrinária em cima do pecado dos homens. Quanto eu, quanto você tem esse direito pela palavra. Agora, a partir do momento que eu saio da palavra e tento corrigir sua vida pelos meus interesses, a Bíblia me reprova e diz, não, você tem que corrigir o homem pela palavra. Porque aqui eu passo todo o direito para Deus. A mulher samaritana, pecadora, teve 5 maridos, chegou para Jesus, meteu uma lábia no Senhor, Jesus conversando com ela, e Jesus disse, se tu conheceres o dom de Deus, e com quem tu está falando? Ela deu uma risadinha sinistra, porque ela imaginou, esse aí é mais um que eu vou colocar aqui na minha sacola. Já tive 5 e ainda estou pulando galho, ainda pula cerca, ainda miserável. Ela deu uma olhadinha, não, Jesus não foi como o próprio está. Um pregador do calibre de Jesus tinha tudo para ser orgulhoso, porque o que tem de gente hoje que não sabe pregar um ó, e é metido a besta, varão. Tem uma pastorzada nesse Brasil que não vale um tostão, varão. Tá para os ouvidos, deixa eu falar uma verdade aqui. Existe uma pastorzada nesse Brasil, varão. Ou eles me matam ou eu vou morrer de raiva, porque eu vou massacrá-los, varão. São incorrigíveis. É os bambambam. É os fortes. É os donos de convenções. A minha convenção é a maior. A alma eles não procuram, mas negócio de poder, posição. Crente se mata, trabalha, dizima, entrega o dízimo e oferta ao pilantra ficar comprando os seus apartamentos caríssimos por aí. Aí depois diz assim, não, Deus está me abençoando. Tire da sua boca, está errado, a igreja está lhe abençoando. Não existe pastor maior do que ovelha, isso nunca existiu. A ovelha é maior do que o pastor, porque o pastor depende da ovelha.